Sim, sim, sim! Carros e Play, mais uma vez rasgando a sua timeline. Hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico. Vamos falar de correia banhada a óleo. E mais especificamente, Onix Plus, Chevrolet Tracker e Chevrolet Montana, que é equipado com esse tipo de motor e com esse tipo de sistema. Polêmicas à parte, muitos afirmam aqui que é um excelente projeto, já outros praticamente demonizam esse tipo de sistema. E você que nos assiste, que comenta, que curte, já vai deixando aqui a sua opinião. Hoje vamos destrinchar o sistema, números de vendas e, por que não, algumas posições polêmicas a favor e contra. Carros e Play mais uma vez rasgando a sua timeline. Hoje vamos falar de correia banhada a óleo e mais especificamente dos Chevrolets, que vem dando muito o que falar. Existem assuntos no mundo automotivo que viram praticamente um folclore. Você que não entende nada sobre carro e está aqui assistindo esse canal, muitas vezes já ouvi dizer: o Fiat Marea é uma bomba. Obviamente que não é o assunto principal desse vídeo. Vamos falar aqui de opiniões e de fatos em relação à motorização 1.2 e 1.0 turbo dos Chevrolets atuais. Esse motor equipa Onix Plus, Chevrolet Tracker e Chevrolet Montana. O único carro de passeio hoje que não é equipado com esse tipo de motorização é a Chevrolet Spin, aquela minivan de 7 lugares. De resto, a Chevrolet equipou todos esses carros com esse tipo de motorização. E vem dando muito o que falar. Muita gente insatisfeita e há quem diga também que é um ótimo sistema, por incrível que pareça. Não foram poucos os comentários que eu andei recebendo aqui no nosso canal. Aqui no nosso canal nós postamos diariamente vários shorts. E um dos shorts que mais recebem comentários diariamente é sobre um nosso seguidor que perguntou para nós o que eu achava do Chevrolet Onix com correia banhada a óleo. Eu dei minha opinião, alguns concordam e outros, infelizmente, descem a lenha. É um sistema novo, a Chevrolet optou por esse tipo de sistema em relação ao seu comando de válvulas, e vem dando muito o que falar. Mas já deixo claro que a Chevrolet não é a única marca a adotar esse tipo de sistema. Carros da Ford têm esse sistema, Peugeot, Citroën, dentre outros. Mas iremos agora destrinchar o que anda acontecendo com os atuais Chevrolet equipados com esse tipo de sistema. Não são todos os relatos de donos de Onix que diz que tem correias arrebentadas com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil, com 40 mil quilômetros. O que é um fato preocupante, já que a Chevrolet jura de pé junto que esse sistema dura até 240 mil quilômetros. A versão passada do Onix era equipado com o motor Ecotec 1.0. O atual tem a mesma família, é o Ecotec CSS Prime. É um motor um pouco mais evoluído em relação à sua geração anterior. A geração anterior do Onix caiu na graça do público brasileiro, vendeu bem e era visto como um carro muito bom e que inclusive muito robusto. Chega essa nova geração e a Chevrolet acaba abandonando a corrente de comando e acaba adotando essa correia banhada a óleo. Esse sistema vem dando muito o que falar e inclusive muitas pessoas, como falei no começo do vídeo, acabam adotando posições folclóricas, não conhecem o sistema do carro e ficam só reproduzindo o que eu ouvi falar. Já que a Chevrolet jura de pé junto que esse sistema dura até 240 mil quilômetros. Pasmem. De repente você passou por esse tipo de quebra de correia, está me assistindo e está dizendo que ou eu sou mentiroso ou é a montadora. Tenha calma, vamos chegar lá, ponto a ponto, e que inclusive eu quero que você que esteja aqui assistindo esse vídeo, coloque aqui nos comentários, eu tive problema, eu não tive problema, enfim. Não foram poucos os relatos de pessoas que me dizem que tem carros com 300 mil quilômetros com esse tipo de motorização
e que estão, inclusive, muito satisfeitos. Não houve qualquer tipo de quebra no motor do carro. Já tem pessoas que dizem que tiveram um carro zero, tiraram da concessionária e com pouco tempo houve essa quebra. E a conta não é nada barata. A GM recomenda a troca do lubrificante a cada 10 mil quilômetros, ou seja, não há nada de diferente em relação a outros modelos na mesma categoria do Onix, ou seja, a cada 10 mil quilômetros a troca do óleo. Só que aí vem o pulo do gato. A GM promete a durabilidade desse tipo de correia até 240 mil quilômetros, ou seja, muita coisa, né? E tem pessoas que com muito, mas muito menos, teve essa quebra de correia. Porém, é um adendo. A General Motors recomenda a adoção do lubrificante da Acedelco. E há uma suspeita muito grande de que donos de Onix andem pulando essa cerca, ou seja, traindo esse tipo de recomendação. Não se sabe ao certo se isso é verídico ou não, se a mentira é da montadora ou de você consumidor. Não estou aqui falando que a mentira seja sua. Calma lá. Quero destrinchar isso com você, ponto a ponto. De repente você é dono de um Onix e diz, não, eu sempre usei o óleo lubrificante recomendado pelo fabricante. Realmente você está certo e a Chevrolet vai ter que acabar se explicando em relação a isso. O lubrificante recomendado é o Dex 1 Gen 3, é um 0W20, ele é desenvolvido pela Acedelco. O preço chega a R$ 75 o litro. Outros carros ficam na faixa dos R$ 45. E aí vem a pergunta, será que donos de Onix andam negligenciando a manutenção dos seus carros devido ao preço do lubrificante? Ou o projeto está no erro mesmo da montadora? Não estou aqui defendendo a montadora, nem muito menos falando do consumidor. Não, pelo contrário. Queremos desmistificar se donos de Onix andam negligenciando esse tipo de manutenção. Se a manutenção do carro for feita da maneira correta e mesmo assim anda dando trabalho, o tempo responderá, com certeza. Esse assunto anda tão polêmico dentro da General Motors que inclusive executivos andam se explicando na imprensa especializada. Segundo o senhor Ulisses Cavalcante, supervisor de comunicação da GM, a escolha desse sistema se deve à sua maior eficiência energética e ao menor peso que reduz a massa rotativa do motor, que acaba contribuindo para o melhor desempenho e economia de combustível. Segundo o próprio executivo, ele destaca a importância de usar lubrificante correto e inclusive alerta sobre óleos falsificados. Até entendo a preocupação do executivo em relação aos consumidores, já que ele preconiza que esse sistema é muito bom e o que anda fazendo mal aos motores da GM atualmente são os óleos não recomendados. Só que aí vem uma singela dúvida, né? Você hoje compra um Onix, sai da concessionária, você vai ter que ficar refém de todas as revisões desse carro. E montadora não é boazinha com ninguém, né? Eles ganham na venda do veículo e inclusive na troca de peças. Ou seja, se você compra um carro desse hoje de 0 km, você com medo de perder a garantia, vai ter que ficar refém da GM, ou seja, fazer todas as revisões com esse tal desse lubrificante recomendado. E aí, será que vale essa conta? A GM é confiante no projeto, inclusive essa motorização é oferecida em outros países, por incrível que pareça. Mas há um pequeno adendo. Severa, Onix, Onix Plus, Tracker, Montana, enfim, carros com esse tipo de motorização, façam a troca do lubrificante a cada 5 mil e faça a inspeção na correia visualmente. Ou seja, será que a GM confia tanto nesse tipo de projeto? Porque eu não vejo outras marcas alertarem sobre, se você usa o carro de maneira severa, trocar na metade do tempo o óleo lubrificante. Ficou meio esquisito, né? Ele deu essa declaração, eu achei um pouco estranha esse tipo de posição.
Obviamente que carros que têm uso severo, você tem que ter um cuidado maior. Mas nesse tipo de motorização, por exemplo, você quando trocar o óleo a cada 10 mil e nessa motorização ser a 5, é metade do tempo, né? Não sei se eles confiam tanto assim nesse tipo de projeto, né? Por incrível que pareça, essa motorização 1.2 turbo não está limitada a apenas mercados emergentes. Você sabia que esse motor é oferecido na terra do Tio Sam? Por incrível que pareça. Os motores 1.10 Ecotec CSS Prime são oferecidos na linha Buick. É uma marca mediana pertencente à General Motors. Lá nos Estados Unidos, eles equipam o Buick Envista e o Encore GX. É aquela coisa, né? Lá a realidade é bem diferente, né? Inclusive sobre o poder econômico, né? O poder de compra do americano não tem nada a ver com o do brasileiro, né? Temos que reconhecer, né? Mas esse motor é oferecido lá. O americano geralmente faz carro com revisões em concessionárias e eles usam até se acabar, né? Mas enfim, enquanto o brasileiro trabalha muito para ter um carro, o americano tem muito mais facilidade em possuir um veículo lá, né? E inclusive um veículo lá não sintetiza tanto no orçamento familiar como aqui no Brasil, né? O que é uma realidade bem triste, bem dura para nós brasileiros, né? Que trabalhamos muito, compramos um carro e que infelizmente se você fizer uma compra errada, vai levar em muito do seu orçamento familiar. Nos comentários que eu recebi, muitas pessoas me disseram: olha, o Onix vendido no México não tem esse tipo de sistema, lá é corrente de comando. Mas espera lá, não só no México, como na China, o Onix possui uma motorização 1.3 aspirada para esses tipos de mercado. Não entendo bem o porquê de não ter vindo ao Brasil, né? Não sei se por questões tributárias ou até mesmo mercadológicas. O México ele tem um motor 1.3 aspirado que gera 107 cavalos e 13,5 kg força médio de torque. Essa mesma motorização foi vendida na China e não tem correia banhada a óleo. Lá ele é equipada com corrente de comando e também possui 3 cilindros. Misteriosamente, eu não sei se tem a ver alguma coincidência com o nosso país, mas é possível que pareça. Os chineses rechaçaram o Onix, acreditam? O Onix foi descontinuado na China, o chinês não comprou esse carro e, por incrível que pareça, nos últimos meses de venda do Onix por lá, e que inclusive com esse tipo de motorização, eles recebiam descontos de até 45% de desconto. Eu acho que o chinês também não se deu com esse tipo de motorização. É muita coincidência, né? Polêmicas à parte, a General Motors não foi a primeira marca a introduzir esse tipo de sistema aqui no Brasil. A primeira marca a adotar esse tipo de sistema, por incrível que pareça, foi sua arquival, a Ford. A Ford introduziu a correia banhada a óleo no Ford Ka 1.0 lá de 2014. E por incrível que pareça, não foi só ela, outras marcas também obtiveram esse tipo de sistema em sua linha. Citroën C3 1.2, Peugeot 208 1.2, o Ford EcoSport 1.5 com motor Dragon, Ford Fiesta 1.5, Ford Ka 1.0, Ford Ka 1.5, Ford Ranger 2.0 turbo diesel da atual geração e a Ford Transit 2.0 turbo diesel. Todos esses carros utilizam correia banhada a óleo. E pelo andar da carruagem, não vemos qualquer tipo de problema com esse tipo de carro, né? Estão aí desde 2014 e não há qualquer tipo de pandemia, né? No melhor sentido da palavra, né? Qualquer epidemia em relação a esse tipo de problema. Ford Ka, Ford Fiesta, esses Peugeot 208 não tiveram esse tipo de problemática, né? E acredito eu que os donos atuais desses carros não usam exatamente o óleo lubrificante exigido pela GM em sua linha de motorização CSS Prime, né? Polêmicas à parte, houve também o episódio da paralisação da fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul. É lá mesmo que produz esses carros, Onix, Onix Plus, esse tipo de motorização. Muitas pessoas iam me dizer: olha aí, acabou, olha aí, paralisou sua fábrica,
porque as vendas caíram e houve aquela catástrofe, meu Deus, e pronto, e acabou, e não foi nada disso, por incrível que pareça. Volto mais uma vez a falar, não estou aqui defendendo a Chevrolet, mas temos que ser responsáveis com os fatos, né? A GM suspendeu a produção de Gravataí em 17 de fevereiro, segundo a marca norte-americana. A suspensão se deve à readequação da planta de produção. A GM produziu investimentos de mais 1 bilhão no Brasil e esse investimento conta com a fábrica de Gravataí. Ainda a previsão de chegada de um novo SUV na planta gaúcha, assim como um facelift da linha Onix. Inclusive, a GM voltou a produzir seus modelos agora no finalzinho de março. Se você andou ouvindo por aí, porque esse assunto deu o que falar, hein? Teve muita gente aí falando bobagem, que a fábrica vai fechar, a GM vai deixar de produzir Onix, que as vendas tal. Realmente, os estoques da Chevrolet estão cheios, mas não se dá por conta desse tipo de sistema. Aliás, não só da Chevrolet, né? Muitas marcas, infelizmente, reduziram o número de vendas de carro zero no Brasil. Aliás, comprar carro zero no país está praticamente inviável com a taxa de juros, né? E o momento que o país vive, diga-se de passagem. Para termos uma ideia do que há acontecendo com as vendas do Onix, que um dia foi líder de mercado, mas que hoje vende relativamente bem, vamos aos fatos de números de vendas. Isso, inclusive, são dados oficiais da Fenabrave. Em fevereiro de 2024, o Onix vendeu 4.299 unidades. Agora, em janeiro de 2025, ou seja, esse ano, foram vendidas 5.576 unidades. Em fevereiro de 2025, foram vendidas 4.775 unidades. Se compararmos fevereiro de 2025 com fevereiro de 2024, se alterou-se muito pouco o número de vendas. O número de vendas da Chevrolet Tracker, lá em fevereiro de 2024, foram vendidas 3.674 unidades. Em janeiro de 2025, ou seja, desse ano, foram vendidas 5.416 unidades. Em fevereiro agora, esse mês passado, foram vendidas 4.035 unidades. Se compararmos fevereiro de 2024 com fevereiro de 2025, há um acréscimo de 9,5% nas vendas do Chevrolet Tracker. Mas pode dizer, mas devido à moda, a modinha, SUV, realmente pode até ser também esse fato, né? Mas pelo que eu vejo o número de vendas, não acho que o consumidor não anda com medo da famigerada correia banhada a óleo da Chevrolet, não. O número de vendas do Onix Plus foi que deu uma queda. Em fevereiro de 2024 foram vendidas 3.258 unidades. Agora, esse ano, em janeiro de 2025, foram vendidas 3.044 unidades. Em fevereiro, agora, mês passado, foram vendidas 2.503 unidades. O Chevrolet Onix Plus realmente experimentou uma queda de cerca de 30%, né? Mas há uma explicação, né? O mercado hoje corre muito para SUV, né? Geralmente, quem quer comprar um carro 0 km anda olhando para SUV, né? Volto a falar mais uma vez, gente. Não estou defendendo a General Motors, estamos falando só de questões mercadológicas. O número de vendas da Montana, a picape novidade da Chevrolet, em fevereiro de 2024 vendeu 1.858 unidades. Agora, em janeiro de 2025, vendeu 1.590 unidades. Mês passado, em fevereiro de 2025, foram vendidas 1.531 unidades, ou seja, uma queda de 15%. A Chevrolet Montana, na minha opinião, nunca caiu no gosto do mercado brasileiro, né? E ainda tem como principal rival a líder da categoria, né? Que é a Fiat Toro, né? Parece que ninguém anda batendo de frente com a Toro. O Toro é brabo mesmo, né? Mas, em resumo, esses números de vendas, eu não acho que anda refletindo os usos que anda em relação à correia banhada a óleo. Ou seja, até agora, eu não vejo o número de vendas caindo em relação a esse tipo de assunto. A Chevrolet acabou estendendo esse tipo de garantia para dar alguma confiabilidade aos seus modelos. Mas, por incrível que pareça, os números de venda seguem, na minha humilde opinião, muito pouco inalterados, com exceção do Onix Sedan, né? Mas há uma explicação, né? Carro sedã no Brasil, infelizmente, anda em queda. Aliás, anda tudo em queda, né?
E sedã, então, anda mais ainda. As pessoas preferem o SUV, né? É a moda do momento. Não sabemos até quando, né? Mas é a moda do momento. E no mercado de usados, será que esse assunto anda desvalorizando o Onix? Pelo que eu vejo, em relação a dados oficiais de FIPE e FenaBrave, também não, por incrível que pareça. Vamos usar como referência o Onix Hatch LTZ 1.0 Turbo Flex Automático 2023. Esse carro agora em março de 2025 está custando R$ 85.138, segundo a tabela FIPE. Vamos usar como referência o mesmo mês do ano passado, ou seja, março de 2024. Em março de 2024, o Onix Hatch LTZ Turbo Flex Automático estava sinalizado em R$ 85.641. Ou seja, praticamente ficou inalterado de um ano para o outro, né? Ou seja, quem comprou um Onix ano passado ganhou até um pouquinho de dinheiro, né? Por incrível que pareça, né? Já que a gente desconta a depreciação do uso, né? E o carro segurou o valor. Fato esse que não aconteceu com o sedã deu uma desvalorizada, mas como eu digo, na minha opinião, não se dá conta devido a correr banhada a óleo. Isso, na minha opinião, é a preferência pelos SUVs. Usando como referência o Onix Plus LTZ 1.0 Turbo Flex Automático 2023 também, hoje em março de 2025, está sinalizada a R$ 85.205. No ano passado, ele estava sinalizado a R$ 92.205, ou seja, uma queda bastante acentuada, né? Cerca de 10 mil, né? Uma queda até acentuada, né? Mas também esse dado vem a coadunar lá com o que a gente mencionou, com os dados de sedãs 0 km sendo vendidos aqui no Brasil, onde quem acabou provando o dissabor da queda de vendas foi justamente o Onix Sedã, né? Na minha humilde opinião, a Chevrolet foi meio que omissa no projeto desse carro. Vamos analisar, vamos parar para pensar. De repente você que está aí me assistindo é dono de um Onix Plus, uma Montana ou uma Tracker, e pode estar até indignado comigo, pode estar até concordando comigo. Mas calma lá. A Chevrolet foi muito infeliz na venda desse carro e no pós-venda. Aí pergunta por quê? Esse carro exige um lubrificante extremamente específico, que é o Acedelco Lexus 1 Gen 3. É um 0W20. Esse carro não acaba aceitando qualquer tipo de desaforo na hora da sua manutenção, desde que seja por muito pouco. E há pessoas que inclusive me falam que, André, eu tenho esse carro tem 280 mil quilômetros rodados e não há qualquer tipo de problema. Eu acredito, sério mesmo, eu acredito. Como também tem pessoas que me disseram já que esse carro com 30, 40 mil quilômetros tiveram a correia quebrada. E é uma conta extremamente salgada e muito desgostosa, né? Você tem um carro 2023, 2024, 2025, carro relativamente novo e acaba passando por esse tipo de problema. Não só emocional, físico e até inclusive financeiro, né? O que é pior ainda, né? A Chevrolet, na minha opinião, pecou muito no pós-venda desse tipo de motorização. Deveria ser muito específico com o consumidor. Esse carro não aceita qualquer tipo de lubrificante que não seja esse. Deveria bater na tecla. E, infelizmente, as fábricas acabam se perdendo com o consumidor e que, inclusive, jogam um projeto no lixo por omissão na hora do pós-venda. Isso já aconteceu lá atrás com o Fiat Maré, por exemplo. Todo mundo fala, Fiat Maré é bomba. Então você sabe por que o Fiat Maré é bomba? Isso é assunto para outro vídeo, a gente vai chegar lá. Vamos fazer outro vídeo em relação ao Fiat Maré. Mas para você só ter uma ideia, o motor que aqui é considerado bomba foi escolhido motor do ano na Europa por vários anos. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? A GM vende esse tipo de motorização nos Estados Unidos, inclusive, né? Um mercado muito mais exigente que, inclusive, não iria aceitar qualquer tipo de desaforo por conta da montadora, né? Mas de você, eu quero que você me deixe comentário, fala comigo, André, eu sempre usei o motor correto e infelizmente veio acontecer, você dizer, André, comprei esse carro seminovo e não sabia e acabou acontecendo o problema. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião, por favor. Vamos trocar ideias que inclusive a gente ajuda a outras pessoas.
Na minha opinião, como eu falei agora no começo, a GM foi omissa em relação ao pós-venda desse tipo de motorização. A Chevrolet deveria ter informado muito bem aos seus donos, já que é um carro que exige uma manutenção bastante específica e que nem todo mundo vai ter essa grana ou essa disponibilidade ou até mesmo conhecimento de fazer isso. Mas vamos pegar uma dona de casa, uma pessoa que não entende nada de carro, compra o carro, na hora de trocar o óleo, leva lá para qualquer lugar e que acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? E se realmente anda acontecendo esse tipo de coisa, as pessoas acabaram negligenciando, até por falta de desconhecimento, os motores do Onix, a culpa acaba sendo da própria Chevrolet. Sinto muito em dizer. Infelizmente é praticamente um crime culposo. Às vezes o dono acaba fazendo sem saber, né? Não é todo mundo que tem conhecimento de carro, né? E mais uma vez, a culpa será sempre da montadora. Tanto que, tá aí, estenderam a garantia para 240 mil quilômetros. Só que você compra um carro zero desse, você vai aguentar fazer revisão por 5 anos, 6 anos, enfim, até durar 240 mil quilômetros? Ou seja, é uma garantia, mas é uma garantia confortável para a montadora, que vai acabar vendendo as peças dela na rede autorizada por preços astronômicos, né? Diga-se de passagem. E você, eu quero saber, se você tem um Onix Plus, um Tracker, uma Montana, fala para mim, deixa aqui no comentário, por favor, fortalece nossa comunidade. Deixa aqui, ó, André, sempre troquei na concessionária e mesmo assim veio a acontecer esse tipo de problema. É muito estranho. Você pega os modelos da Ford, da Peugeot, da Citroën, não tiveram qualquer tipo de problema. Você que está me assistindo, se você tem vontade de ter um carro com esse tipo de motorização, a minha deixa é a seguinte: compre esse carro e prepara o bolso para você sempre fazer as manutenções dentro da concessionária, porque se acontecer qualquer tipo de problema, a marca vai ter que arcar com essa bobagem que fizeram no seu carro, né? Então, se você vai comprar um Onix 0 km, já tenha ciência que você terá que fazer todas as revisões na concessionária para não cair numa limbo, para não cair numa esparrela, né? E a conta não é nem um pouco barata, né? Portanto, a minha recomendação, se você vai comprar um carro desse seminovo, toma cuidado, toma bastante cuidado. Porque se você comprar um carro desse que foi no mínimo negligenciado, a conta vai sair bem salgada. E quem vai arcar é você, é claro. Se é dono de um carro com essa motorização, deixa seu comentário aqui, a sua experiência. Ela é muito válida, vamos ajudar e vamos fortalecer a nossa comunidade. Não fica com raiva de mim se eu falei alguma bobagem, se eu falei alguma coisa. Não é desmerecendo o carro de ninguém. Nós temos que destrinchar os fatos. Não estou aqui protegendo o concessionário A, concessionário B, marca A ou marca B. Muito pelo contrário. Queremos destrinchar para você ter sempre a melhor experiência e, inclusive, nos contar e trocar a experiência. Porque assim nós podemos ajudar outras pessoas, né? Caos e Play, mais uma vez rasgando a sua timeline. Até lá!